Olá, tudo bem? Estamos de volta aí, mais um vídeo aí do canal, dando seguimento aí à série Inventário, né? E acabou enveredando aí pela declaração de ausência. Tópico muito importante, muito porque fala da questão do óbito, que é o primeiro documento, um documento indispensável na elaboração do inventário, e nós acabamos centralizando muito em cima da questão da morte presumida. O estudo foi avançando e acabou pegando esse atalho da morte presumida, passando pela declaração de ausência. E o que eu observei? Que na declaração de ausência, que é um procedimento que está lá no Código Civil, dessa vez a gente vai pontuar melhor aí os artigos, sempre que possível, do 22 ao 39 do Código Civil, fala da declaração de ausência. Então, na leitura só do Código Civil, que a gente pesquisa e tudo mais, só nessa leitura, o legislador acaba entrando na parte aí, sai da curadoria, entra na sucessão provisória, passa lá os 10 anos, né, aquela situação da sucessão, e passa mais 10 anos para a abertura da sucessão definitiva, tem lá os interessados, que elenca lá no Código os interessados e os habilitados para essa sucessão definitiva, enfim, acaba passando por isso. O que eu observei, né, obviamente isso aí já está sendo discutido plenamente, mas o que eu observo é que o procedimento da declaração de morte presumida dentro da declaração de ausência é emprestado. Há um empréstimo do assunto de morte presumida dentro do Código Civil, do 22 ao 39, que vai passar por ele, né? Por que isso? Quando a gente fala em declaração de ausência, é um procedimento para garantir os bens do ausente. E à medida que o tempo vai passando, à medida que vai cristalizando o falecimento ou a inexistência do ausente, é que essa balança vai pesando, essa proteção vai pesando para o lado dos herdeiros, dos sucessores. Mas a declaração de ausência é um instituto, é um procedimento para a garantia dos bens do ausente, se porventura ele retornar dessa ausência, e para garantia também, aí vem aí a sucessão definitiva, para os herdeiros. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é com relação a esses prazos dentro da declaração de ausência. Então, falando da declaração de ausência, os bens do ausente, eles vão caminhando, na verdade, enquanto ele não volta, para as mãos dos herdeiros. Então, abre-se a sucessão provisória, se calciona ali, né, porque o curador que ficar na curadoria desses bens, ele vai ter que calcionar aí o valor desses bens, tendo esses bens, né, tendo bens, que também é outro ponto importante, ele tem que calcionar para poder ficar na administração desses bens, para ter essa sucessão provisória, não é uma sucessão definitiva com amplos poderes, mas para garantia, ele calciona esses bens. Se porventura danificar algum bem, alguma coisa, esse valor está calcionado para o retorno. Observa que é sempre protegendo a situação para o retorno do ausente. Então está lá calcionado, o ausente reaparecendo, ele toma essa calção para ele. Muito bem. Ele não aparecendo, passados 10 anos, abre-se a sucessão definitiva. Ou seja, nós já temos aí 1 ano de curadoria, ou 3. Por que 3? Porque tem lá se ele se ausentou com o procurador, então essa primeira fase aí vai ser de 3 anos. Então é de 1 ou 3, né? Mas geralmente é de 1 ano, porque ele desaparece sem deixar nenhum representante e nenhum procurador. Então, via de regra, é de 1 ano, né? Mas
bota aí um adendo, porque se ele deixar procurador, esse prazo da curadoria será de 3 anos. Muito bem. Então, passados esses 10 anos da provisória, mais esses 3 ou 1 ano aí da curadoria, né, 13 ou 11 anos, abre-se a sucessão definitiva. Ainda assim, abre-se a sucessão definitiva por um prazo de 10 anos. Ou seja, a sucessão definitiva fica transcorrendo por um prazo de 10 anos. E que ao final de 10 anos, o Código não fala nada. O que se entende, se depreende do Código, que a gente olha ali, é que dentro dos 10 anos da sucessão definitiva, o ausente retornando, ele pega os bens no estado em que estiver, né? Aí já pode alienar, já pode fazer uma série de situações dentro da sucessão definitiva, dos 10 anos. Mas o Código não fala nada após esses 10 anos. A gente lê aí muitos artigos, a gente busca nas informações uma interpretação de que ele não tem direito a nada, aparecendo após esses, vamos dizer assim, 21 anos ou 23. Após 23 anos de ausência com o procurador ou 21 anos de ausência sem procurador, passada todas as fases, não se fala nada a respeito dos bens, se porventura ainda existirem, do ausente e nele reaparecendo após esses 23 anos. Eu, pelo menos, não observei nada na literatura falando algo a respeito do ausente reaparecendo, vamos supor, com o processo tudo bonitinho, correndo, declaração definitiva, ele reapareceu, o ausente aí reapareceu com 25 anos, por exemplo, de ausência, e o que ele tem? Não, no Código Civil, que trata dessa parte, dessa morte presumida, né, porque é uma morte presumida, dentro da declaração de ausência, não se fala. É uma interrogação. É uma interrogação que vai se buscar aí através da interpretação, né, e tudo mais. Aí é o que se vai discutir. Um outro ponto, voltando agora tudo, lá no início da declaração de ausência, a primeira fase é da curadoria dos bens. Não tendo bens, então se o ausente não tem bens, o que o juiz faz com esse processo, com esse requerimento? Ele nomeia um curador para 1 ano. Ao nomear o curador tem que trazer ao processo, ao procedimento, tem que trazer os bens do ausente, que ele vai exercer a curadoria dos bens. Mas se o curador chegar e falar assim, pô, não tem bem nenhum, camarada sumiu, João da Silva sumiu, se ausentou, saiu para comprar um pão na padaria, ou uma caixa de fósforo, um refrigerante, sumiu. Durante esse 1 ano vai se fazer a curadoria dos bens. E se não houver bens? Extingue-se o processo antes de 1 ano. Há extinção do processo sem resolução do mérito, porque não preencheu o requisito, bens. Esse processo, ele se extingue por falta de condição legal. Mas aí tem um outro ponto, que a gente agora vai fazer a gente vai terminar esse assunto aqui de declaração de ausência com essas interrogações. Após 23 anos ou 21 anos, o que acontece com os bens do ausente, nele reaparecendo. E essa questão, né, não tem bens, o processo vai ser extinto. Não tem bens, o processo é extinto, mas ele deixou, por exemplo, na esfera previdenciária, por exemplo, se ele não tem bens, mas é segurado do INSS, então, na lei da Previdência Social,
ele vai deixar pensão. Então é interesse de quem está nessa curadoria, há o interesse de se buscar a morte presumida, novamente, há o interesse de buscar-se a morte presumida desse ausente devido à questão previdenciária, para que ele possa fazer jus desse benefício. E isso não tem nada a ver com declaração de ausência. Isso já tem que ser feito direto na esfera federal. Porque a Justiça Estadual, ela não vai tratar dessa situação, o juiz lá na Justiça Estadual, ele não vai tratar da morte presumida para favorecer o beneficiário, o requerente dessa declaração de ausência, na situação de benefício previdenciário. Então o processo ele vai ser extinto lá e vai ter que se abrir na Justiça Federal, porque é a Justiça Federal que vai ser competente para resolver essa questão. E lá sim ele pode buscar a morte presumida para essa situação. Porque em nenhum código, em nenhuma lei, fala dessa morte presumida sem estar relacionada com algum evento pecuniário. Ou é na Justiça Estadual, na lei do Código, no Código Civil, né, do 22 ao 39, ou na Lei 8.213 do benefício. Mas há uma outra lei, que é a Lei do Registro Público, que fala da morte presumida, não fala de ausente, fala da morte presumida, que pode ser lavrado o óbito através da justificação. Só que, na Lei do Registro Público, não relaciona a morte presumida com nenhuma questão ou previdenciária, ou tributária, ou pecuniária, nada. Ou por herança, não fala. A Lei do Registro Público, a Lei 6.015, vai tratar da morte presumida por justificação, naqueles casos elencados lá no artigo 88 dessa Lei 6.015, vai se ditar lá que o juiz, a requerimento dos interessados, tendo prova de que a pessoa estava numa situação de risco, naufrágio, terremoto, desabamento, nessa situação pode-se abrir o procedimento de morte presumida. Então, tudo que se fala a respeito de declaração de ausência toma emprestado essa situação da morte presumida. E é uma morte presumida dentro, na esfera civil, que ela não se resolve. Ela não se resolve. Uma outra situação que a gente pensa, e se? Né? O tal e se? E se uma pessoa em situação de risco, um naufrágio, num desabamento, ela reaparece. Depois de 30 anos, reapareceu. Na situação de guerra, né? Também tem lá a situação, né, de que se foi feito prisioneiro de guerra, 2 anos após não aparece, realizadas as buscas e tudo mais, papai não apareceu, morte presumida. E seria que aparecer? Perde seus bens? Como é que fica essa situação? É uma situação interessante. Observe que o código ele não trabalha com todas as hipóteses. A verdade é essa. A gente sabe tudo que pode acontecer, está tudo dito lá no código, mas o real, o que acontece na vida real, a gente tem exemplos disso, né? O japonês que estava lá na ilha depois da Primeira Guerra Mundial, ele ficou numa ilha, acho que é a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ficou numa ilha e reapareceu. Agora há pouco tempo também, um japonês que foi tido como morto na Rússia, na Segunda Guerra Mundial, reapareceu. E existem organizações, né, que
ficam buscando essas pessoas desaparecidas. E elas vão reaparecer depois de 25 anos, 30 anos, e não há no código, não há na lei, uma segurança jurídica para essas pessoas que reaparecem numa situação dessa. Então é isso, eu acho que para não estender muito o vídeo, eu vou colocar todas essas indagações. Eu fiz um mapa mental tentando colocar todas essas situações dentro daquele fluxograma, né? Um mapinha caminhando passo a passo, onde aquilo vai se posicionar e quais são os artigos. Está lá no blog e está aqui também na descrição do vídeo. Tá? Então, a gente fica por aí e obrigado aí pela atenção. Tchau.